Olá, boa noite, queridos. Como estamos? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma live, então, essa live dessa sexta-feira, dia 8 de maio, 18 horas e 18 minutos. Estou tentando entrar no Facebook aqui também, mas não está rolando no Facebook, mas tudo bem. Depois eu passo a live lá pro Facebook, que não tá querendo funcionar, mas tudo bem, né? Tranquilo, vamos seguir só no Insta aqui, porque realmente no Facebook não tá querendo acontecer, não tem problema. Então vamos nos concentrar aqui no Instagram. E opa, olha só, começou aqui também. Deixa eu só dar uma organizada aqui nas coisas. Essa primeira live, né? Primeira live da pessoa sozinha, fazendo tudo de uma vez só, mas vai dar tudo certo. Então, quem tá comigo aqui no Instagram, gratidão. Um beijo a todos que estão chegando, todos que vão chegar, né? Tô fazendo aqui pelo Face e pelo Insta essa live hoje, então, sobre o Theta Healing. E vamos começar a live. Deixa eu só ajustar aqui algumas coisas. Gratidão pela presença de todos, sejam muito bem-vindos. Essa live de hoje aqui, então, será sobre o Theta. E para começar, gente, eu vou iniciar fazendo uma apresentação, né? Uma apresentação sobre a Aline. Aline, terapeuta energética, terapeuta holística, então, né? Que é uma nova fase da minha vida, né? Que eu comecei a trilhar recentemente. Eu sou de formação, né? De origem da comunicação, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou jornalista, eu sou radialista, né? Eu tenho pós-graduação em comunicação, né? Em planejamento em comunicação e gestão de crises de imagem. E também venho também com uma caminhada pela arte, né? Uma caminhada paralela. Então eu nunca abandonei nenhuma das minhas paixões, né? Desde o início, desde a adolescência, elas começaram a surgir e foram surgindo, né? Devagarinho, naturalmente, uma por uma. E eu sempre fui abraçando, né? Cada uma dessas paixões, cada uma dessas áreas, né? Que foram pintando com muito amor, com muita gratidão, né? A espiritualidade é uma paixão minha que chegou lá na adolescência mesmo, né? Desde o início da minha caminhada, eu já comecei a me apaixonar assim pelos assuntos voltados a anjos cabalísticos, anjos de guarda, né, a almas gêmeas, né, vários assuntos que já me interessavam, tarô, né, a cartomancia, a astrologia, né, vários assuntos que eram para mim bem interessantes, né. Então eu fui começando a estudar, né, profundamente, assim, tudo isso, todas essas áreas, né? E a arte também começou a me tocar junto ali na adolescência também, né? Comecei na parte musical, né? Especialmente, depois fui indo para o teatro, né? Até fiz uma live na semana passada, não nessa semana ainda, na segunda-feira, em que eu estava explicando direitinho, né, como é que foi que começou tudo, né, com a arte, né, toda essa chegada da música na minha vida e depois do teatro, né, da dança também e do cinema também, né, que de todas as 7 artes são as artes que eu já atuei, né? E falando também da parte da espiritualidade, né? Eu venho de uma família católica, né? Eu fui batizada na Igreja Católica, depois eu fiz a primeira comunhão na Igreja Católica, eu estudei a vida inteira em colégio católico, né? Todos esses processos foram feitos
no catolicismo, né? E na paralela eu conheci o espiritismo, né? A doutrina espírita, e comecei a estudar também, comecei a me interessar pela doutrina e aprofundei estudos mais adiante depois, né? De 2014 a 2017 comecei a estudar profundamente aí a doutrina espírita, né? Porque eu já tinha mediunidade desde adolescente, né? Eu sabia que existia algo mais, né? Além do que a gente percebe aí com os 5 sentidos, né? Algo mais, não muito mais, né? E que o 6º sentido e todos os demais, né? Que vão aflorando aí a partir do momento que a gente se conecta, né? E dá abertura para isso, né? Isso vai começando a se demonstrar, a se aparecer, né? Então, eu comecei a dar mais espaço para isso, né? Então, na paralela, enquanto eu estava trabalhando com a comunicação, né? Que eu fiquei 20 anos, né? Nunca vou deixar de ser comunicadora, né? Estou aqui comunicando, né? Inclusive, né? Desde lá, né? Desde que eu iniciei, que eu entrei na faculdade lá com 17 anos, né? Até agora, né? Trabalhando aí com a comunicação, até agora há pouco, né? Eu sempre estive na paralela estudando, né, a espiritualidade, né? O espiritismo foi outro caminho muito interessante que eu trilhei por um bom tempo também, né? Que me apaixonei pela doutrina, e a partir dali eu comecei a conhecer ainda outras religiões, né? Falando no caminho de religiões, né? Comecei a estudar e conhecer, né, outros caminhos, né? Como, por exemplo, a Umbanda, como, por exemplo, Seixo Noye, o budismo, né? Enfim, eu tenho muita afinidade e muito gosto, né, por entender pontos de vista diferentes, né? E é isso que cada religião traz, né? São pontos de vista sobre uma verdade, né? Sobre Deus, sobre, enfim, todos esses mistérios, né? Da vida e da morte, né? E eu sempre fui muito interessada em compreender tudo isso, né? E assim foi a minha caminhada, né? Fui estudando religiões e tal, até que um certo dia eu vi que as religiões, né? Elas também são uma caixinha, né? Uma escolha, né? E que lá pelas tantas, quando a gente aprofunda bem os estudos, a gente acaba, como eu falo, batendo na parede dessa caixa, né? Ou no teto, ou no chão, ou em alguma parede. E aí, quando eu batia nas paredes, eu via, nossa, eu tô me limitando aqui dentro, né? Eu quero mais, eu quero ir além, eu quero entender mais. E aí eu saía daquela caixa e ia para a próxima. Até que um dia eu saí de todas as caixas, né? E eu disse, opa, tem algo maior aí, né? Que não são as religiões, mas a espiritualidade, né? Tudo isso que eu tô vivendo desde sempre é a espiritualidade, porque a espiritualidade mostra, ela não é uma questão de fé, ela é uma questão de experiência, uma questão de vivência, do que a gente sente, né? De tudo que a gente está sentindo mesmo, né? Do que a gente está experienciando, do que a gente está... eu sonhei algo e foi interessante, aconteceu uma coincidência, uma sincronicidade, o que é isso? Eu preciso de explicações... E esses mistérios, e nossa, mas eu vi um vulto, mas como é que uma coisa aconteceu, estava aqui, daqui a pouco esse objeto tá lá, nossa, né, são tantos mistérios aí que a gente vai lidando, né, no nosso dia a dia, e que a gente quer respostas, né, e eu sempre fui muito filósofa, né, assim, por conta própria, né, e sempre gostei muito dos estudos de filosofia também, na faculdade, no jornalismo e tal, né, e sempre fui uma pesquisadora, né? Eu sempre me olhava como uma pesquisadora, né? Nunca como alguém ali que tá super integrado e que é aquilo. Não, eu tô aqui estudando isso, né? Eu tô analisando isso, eu tô vendo até onde eu vou com isso, se isso faz sentido, se não faz, se ressoa com o meu coração ou não, né? Então, eu sempre fui pesquisando, entendendo, compreendendo e tudo mais. Até que, depois de sair dessa caixa, eu fui saindo dessa caixa devagarinho também, né, gradualmente,
ainda tendo, claro, evidentemente, como sempre terei, né, muita gratidão, muito amor, né, por todas as religiões que eu estudei, que eu pesquisei, que eu frequentei, né? A fraternidade branca também é outra que faz muito sentido, né? Enfim, tem várias, não são, às vezes nem são religiões, mas são doutrinas, né? São filosofias que fizeram, fazem em grande medida muito sentido para mim, mas eu quis me desvincular, né? E tava até falando esses dias para um rapaz, um amigo, sobre o que eu sou hoje, né? Sobre ser espiritualista, ser universalista, né? Por isso chamado universal, né? Então, assim, esse ponto de vista de que nós somos partículas, né? Nós somos parte do Criador, somos centelhas divinas, né? Somos energia, né? E que aqui, neste momento, estamos temporariamente humanos, individualizados, né? Como aparentemente seres humanos, né? Eu pareço ser uma coisa só, ser só eu, né? E tô distante, tô longe, tô separada dos outros, de vocês, né? De Deus, mas não, né? Isso é um ponto de vista do momento, né? Essa é uma das realidades em que nós estamos, né? Nós, na verdade, existimos em muitas realidades. Existimos no passado, existimos no futuro, existimos em outras dimensões e muitas são simultâneas, né? Esses tempos eu até estava pensando que interessante esse processo do dormir, todo mundo dormindo. E aí, para onde estamos indo? Né? É o descanso do corpo físico, um dos nossos corpos descansa, e os outros, né? Estão só, né? O que fazendo por aí, né? Então, esses mistérios todos, né, são interessantíssimos de serem estudados, né? Então, assim, gente, eu muito curiosa, interessada por tudo isso, né? Isso foi cada vez crescendo mais, né? Cada vez isso foi tomando mais conta, né, de mim, cada vez mais, e como jornalista também, né? Que jornalista por raiz é um curioso, é um interessado, é um estudioso, é um pesquisador, né? Eu vinha sempre estudando e pesquisando e praticando e vendo que tudo isso era tão natural e tão fácil, digamos assim, para mim, né? Eu via, nossa, mas isso é suave para mim, isso flui, isso é bom, né? Isso me faz bem, isso me anima, né? Eu amo estudar isso, né? Quantas vezes eu saía para trabalhar, né? Com a comunicação, e eu olhava para as minhas coisas aqui em casa e pensava, nossa, como eu queria poder estudar e ler aqueles livros e poder mergulhar nesses assuntos que eu tanto amo, mas eu não posso, não é o momento, né? E tá tudo bem, né? E por muito tempo aí fiquei no meu tempo, né, aquelas 8 horas ali, aquele turno integral, fazendo, né, trabalhando com a comunicação. Na paralela, muitas vezes também estava ali com a arte, ou com as bandas, ou também com o teatro, né, que agora eu ainda me mantenho plenamente no teatro, eu amo muito. Por quê? Porque a gente trabalha com um teatro que traz a mensagem da espiritualidade, traz mensagens elevadas, traz evolução espiritual para as pessoas. E eu tenho uma afinidade gigante com a doutrina espírita, né? Tenho um carinho, uma gratidão imensa e sempre terei, né? E sou muito feliz de ter passado por lá, né? E admiro demais muitos grandes mestres da humanidade, né? Que estão envolvidos com a doutrina, como Kardec, como Chico Xavier, Divaldo, né? Enfim, tantos outros, né? Então, né, gente, faz parte de mim, né? E tudo que faz parte de mim, eu acolho, aceito, agradeço. Muito, imensamente. Vejo, reconheço, né? Então, assim, a caminhada foi indo por aí. Aí lá pelas tantas, né? Aconteceu uma experiência, mais uma de tantas que eu já tive, né? Uma vivência espiritual muito forte que aconteceu em 2015, se eu não me engano, né? O meu despertar espiritual ele foi começando a se fortalecer cada vez mais, né? A partir ali de 2013, né? Que daí eu comecei a mergulhar ali na doutrina espírita, e a partir de 2017 eu comecei a sair da caixa mesmo, né? E ali fui viver fora da caixa, fora da casinha, né? Como dizem, né? Por aí. E muita gente acha também, né, que é porque eu sou espiritual, porque eu sou muito conectada com as dimensões superiores aí, que eu tô fora do mundo, né? É um pouco delicado de lidar
com esse mundo aqui, né? O mundo físico, né? Ele traz seus desafios, né? Para todos, com certeza. Alguns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade. Eu sou mais do lado de lado que do lado daqui. Eu fico com um pé aqui, um pé lá. Mas é natural, né? Tem muita gente que vive assim, né? E lá pelas tantas a gente, digamos assim, se assume assim, né? Assume a nossa verdade, assume a nossa essência, assume quem a gente é por completo. E isso também é algo gradual, né? Isso vai num crescente, né? Até que lá pelas tantas a gente só pode dizer sim, né? E por que chamado universal, né? Porque quando eu, ano passado, comecei a trabalhar com o Theta Healing, começou a vir, né, um chamado para mim, para que eu assumisse isso publicamente também, né? Que não só trabalhando ali, mas que eu tivesse redes sociais, que eu tivesse fanpage, Instagram, canal no YouTube, vídeos, usar todo esse talento de comunicadora, né, que eu fui acumulando e que na verdade eu muito mais divulgava os meus clientes do que a mim mesma, né? Eu muito mais, sempre, né, a vida inteira, fui assessora de comunicação, assessora de imprensa, jornalista. Não é a gente que está na linha de frente, né? É o cliente, né? É o cliente que a gente está ajudando a se comunicar, colocando ele na rua, enfim. Aí eu pensei, não, só um pouquinho, né? Chegou a hora de eu usar tudo isso para mim, né? E é o que eu tô buscando fazer. É um desafio, sim, porque nós jornalistas muitas vezes somos também reservados, para não dizer tímidos, né? E temos vários, né, autocríticas, né, em relação à aparência, em relação a tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, também é a gente que dá media training para os clientes, é a gente que, né, faz todo esse processo, então nada mais natural também do que a gente mesmo, né, vir aqui e botar a cara a beijo, como eu disse hoje, né, que não é a cara a tapa, né, é a cara a beijos, né? Que os beijos sejam bem-vindos, que o carinho, o amor, né, e a presença amada de vocês todos aqui, né, sou imensamente grata com cada um que tá aqui e que vai assistir depois, enfim, né, porque depois esse vídeo vai pro chamado universal no YouTube, que hoje é o lançamento do canal no YouTube, né, também é uma... Cada passo desses são muito importantes, né, e são desafiadores, sim, né, porque eu vinha, como todo mundo por aí, né, ou a grande maioria, naquela vida padrão, né, de trabalhar em algo que todo mundo entende o que a gente está fazendo, né, é jornalista, entendi, né, agora terapeuta holística, energética, Theta Healing, o que é isso, Aline, o que te deu, né, então assim, essa live também é para explicar um pouquinho sobre isso, né, e claro, explicar o que é o Theta. E também como ele chegou na minha vida, né? Então esse chamado aí, né, que todo mundo na verdade é chamado em algum momento, né, a algo maior, a olhar para dentro e seguir a sua essência, né, deixar a sua essência vir à tona, né, é algo que a gente tem que ter coragem para fazer, né, para todos, né, fazer mudanças, fazer transições, ainda mais quando a gente está pleno e firme, né, em alguma carreira, né, como eu estava lá quase praticamente 20 anos, né, esse ano de 2020 faz 13 anos que eu me formei como jornalista, não, 14 anos, né, então assim, pra que mudar, né, tava tudo tão bem, né, mas tem coisas que são maiores, né, do que a gente mesmo, né, que é a nossa missão, né, que é algo que a gente não pode negar, né, que a gente pode ficar deixando, fica quietinha aí no cantinho, que é o que eu fazia, né, que por um bom tempo e era algo paralelo, né, ao meu core business, né, que era a comunicação, né, e que eu ainda amo, né, com certeza, e sempre vou amar, e é um dos meus pilares e nunca será abandonado jamais, né, e adoro também os trabalhos de comunicação e todos os talentos que eu tenho, eles ainda manterão, né, se manterão comigo, né, com certeza, né, assim como toda a questão da arte, né, que as coisas às vezes ficam em stand-by, né, por um momento, mas em outros momentos outras coisas têm que ter foco, né? E a gente também tem que ter foco na vida, né? E nesse momento o foco está sendo, né, as terapias, mas utilizando todas as outras habilidades a favor, né, da terapia holística, da terapia energética, da espiritualidade. Até porque a gente tem que agir e atuar onde a gente vê que a gente ali tá podendo ser mais útil, né? Hoje eu na comunicação, né, eu veria, o que eu posso fazer? Bom, eu prefiro comunicar a mensagem da espiritualidade do que ficar, né, trabalhando num lugar,
fazendo um trabalho que muitos outros poderiam fazer melhor do que eu, mais animados, mais felizes do que eu, né? Então cada um tem o seu lugar e tem o seu momento, né? E a vida é movimento, né? A gente tá sempre em movimento, ninguém é o mesmo que foi ontem, que foi hoje de manhã. A gente tá sempre se transformando e a gente tem que se abrir, né, para essas transformações, para essas mudanças, né, que realmente surgem, né? Bom, então, o Theta surgiu quando eu tive uma experiência fazendo a limpeza dos 21 dias de São Miguel Arcanjo, tá? Para quem não entende isso, nossa, o que é isso, Aline? Bom, São Miguel Arcanjo, né, um dos arcanjos principais aí, né, que nos amparam, que nos cuidam. São Miguel Arcanjo, ele tem uma oração específica, né, pra gente fazer uma limpeza completa do nosso ser, um reset, né, digamos assim, reiniciar o sistema. E eu fiz essa limpeza, né, lá em 2015, 16, e a partir dessa experiência, eu saí fora do corpo, né, e eu fiquei muito assustada, né, eu tive muito medo, fiquei meio chocada com aquilo. Eu pensei, meu Deus, mas como assim, né, me deu muito medo, me deu muito pânico, rezei. Eu disse, nossa, o que tá acontecendo, né? Eu digo, mas nossa, se eu sair fora do corpo, realmente meu corpo tá ali e eu tô aqui fora do meu corpo, mas o que é isso? E aí eu disse, nossa, então existe algo bem maior, né? Eu tava sentindo que tinha um chamado, que tinha uma mensagem, que tinha algo grande, assim, pra eu ouvir, pra eu escutar, né? E ali naquela vivência, eu disse, tá, entendi, chegou, né? É isso aí mesmo, não falta mais nada acontecer, não tenho mais dúvida nenhuma. Eu já tinha passado por várias experiências, já tinha psicografado, já tinha psicofonado, já tinha tido várias experiências espirituais, né? Digamos assim, né? E que outras pessoas tinham presenciado, né? Já tinha visto ectoplasma saindo de mim, já tinha visto várias coisas acontecendo de uma forma super natural, assim, tipo, né? Eu nunca tive medo de nada disso, né? Nem um pingo de medo, né? Várias coisas já tinham acontecido. Claro, tinham experiências mais fortes, mais rock and roll, mais hards, né? Mas outras mais suaves, e eu sempre tive muita certeza do amparo, né, de um amparo espiritual que eu sei que eu tenho, eu sempre tive, né? Por isso que a minha caminhada na espiritualidade começou com os anjos, né? Para eles dizerem, ó, a gente tá contigo, tá? Não te preocupa que a coisa vai fluir, né? Confia. Confia, agradece e a coisa vai fluir, vai acontecer. E aí eu fui indo, né? E daí a partir dessa experiência, eu compartilhei essa experiência, né, que eu tive com alguns amigos na época, especialmente com uma pessoa muito especial, que é muito importante aí nessa minha jornada, que é o Fabrício, meu primo, Fabrício Tavares, e que ele também é terapeuta e também é assistente social, enfim. E ele me apresentou o Theta Healing. E ali, né, fiquei maravilhada, assim, fiquei sedenta, né, por mais conhecimento no Theta Healing, né? E aí comecei a estudar. Inclusive, vou mostrar para vocês o livro mágico da minha vida, né? Que muitos conhecem aí, que é este aqui, ó. Esse é o primeiro livro, tá? É o livro, ó, Theta Healing, da Vaiana Stable, né? Uma das mais poderosas técnicas de cura energética do mundo. E a partir desse livro que o Fabrício me deu, né, primeiro ele me mostrou algumas páginas, né, do livro, e depois eu comecei a ler, né, depois que ele me deu o livro, um baita presentaço, né, comecei a ler, comecei a comer o livro, comecei a fazer as práticas todas, né, sozinha mesmo, ônibus afora, indo pra lá e pra cá, dentro de casa, nossa, por tudo que eu andava era minha bolsa e esse livro, né, e comecei a entender o que era isso e tudo mais, né, e fiquei maravilhada, encantada. E agora, então, vou explicar um pouquinho, só, né, cheguei ali, né, no ponto, que foi quando o Theta chegou na minha vida e como chegou, então foi por ser o Miguel Arcanjo, né, a partir dessa experiência aí, que eu saí fora do corpo, né, só pra vocês entenderem, eu tava deitada na cama, fazendo, né, a oração, que é uma oração que dura 7 minutos, tá, eu já vinha meditando, já tinha começado a meditar, inclusive tinha assistido um vídeo maravilhoso, que acho que é o Corpo Quântico, que o Fabrício tinha me mandado também, e nesse vídeo, nossa, mostrava assim, né, uma pessoa que estava meditando assim num estágio imensamente elevado. Eu pensei, meu Deus, quando que eu vou chegar lá,
né, nesse estágio de meditação em que acontece tudo isso, né, vai ser incrível quando isso acontecer. E eu tinha visto esse vídeo fazia uns 2, 3 dias, e aí eu tava fazendo a oração de noite, bem tranquilinha ali, e aí aconteceu isso que mostra no vídeo comigo, né, que foi o sair do corpo, né, senti que a minha consciência não estava mais deitada na cama, né, que eu tava do lado da minha cama, e que eu tava saindo, e eu pensei, meu Deus, o que é isso, entendeu? E a sensação que aconteceu comigo eu tava deitada, tava imóvel, né, bem concentrada na oração, e eu comecei a sentir como se eu fosse uma hélice que começa a girar. E comecei a girar muito forte, muito rápido, muito, como se eu fosse um avião que fosse decolar, assim, tipo turbina de avião. E eu virei isso. E eu não era mais eu deitada na cama. E eu disse, que isso que tá acontecendo? E eu comecei a voar, eu virei o quarto inteiro, eu virei uma energia. Eu me dei conta que eu era uma energia, e eu não tava mais, eu saí do meu corpo, eu não tava mais ali, né? Eu não tava mais deitada. E aí eu me senti do lado do meu corpo e que como se eu fosse sair do meu quarto, ir pra rua, e era noite, tava chovendo, tava de pijama, e aí veio todos esses bloqueios racionais, mentais, né? Que a gente tem as nossas limitações daqui, né? E eu pensei, meu Deus, né? O que é isso, né? Daí eu comecei a rezar. Daí eu comecei a rezar. Deus, me tira daqui, por favor, porque eu não tô pronta pra isso, que tá cedo demais, eu não consigo, o que tá acontecendo? Será que eu vou morrer? Enfim, todo aquele pânico, né? De uma primeira vez, né? Natural. E aí eu disse, cara, daí quando eu voltei pro meu corpo, foi começando a voltar, né? Porque, enfim, a gente tem livre-arbítrio, né? Sempre. E o que acontece? Nós temos um cordão, né? Que nos liga ao corpo físico, né? E nós somos mais, né? Boa noite, maravilhosa. Boa noite a todos os amados que estão aqui, tá? Vou parar um pouquinho para dar um oi para todos os meus amores presentes aqui. Tati Tavares, lindona, Carla Feijó, Fabrício Tavares, Jonas Cornelli, Carlos Gens, a minha coach Anne, a Vibe Animal, a Isa, Estúdio Casa Plural, a Elza Maria Vazievix, querida, todos os amados, a Lele Antunes, a Bernadette Tavares Cornelli, a Andréia Odriozola, o Luiz Lopes do CP, a Gran Duarte, a Grazi amada. Ai, gente, que alegria, vocês são os amores. Obrigada, gratidão, a Aninha também tá aqui. Amados, lindos, gratidão. Tô amando essa live. Bom, espero que vocês também. Continuando, então. E daí aconteceu tudo aquilo, né? E eu fiquei assim, cara... O que é isso, né? Nós somos mais do que isso, né? Nós somos muito mais. Aí continuei fazendo a limpeza meio assustada, né? Meio tipo, não vou mais sair daqui. Só que não é bem assim, né? Aí, claro, né? Aí as experiências seguiram acontecendo cada vez mais malucas, né? Mas ali foi a primeira vez e ali me marcou muito, né? E ali eu vi, nossa, tem algo a mais. E daí, claro, a partir dessa experiência veio o Theta Healing, né? E o que significa Theta Healing, né? Theta Healing, curando no estado cerebral Theta. O estado cerebral Theta, as ondas cerebrais Theta, elas acontecem naturalmente, né? Elas são atingidas pelo nosso cérebro quando a gente está pegando no sono e logo que a gente está acordando, né? Se a gente fosse fazer um eletroencefalograma, ali a gente veria que o nosso cérebro está entrando em Theta naturalmente, certo? A partir da meditação que o Theta Healing propõe, né, que agora, atualizando o conceito de Theta Healing, ele é hoje dito uma técnica de meditação, porque através desta técnica de meditação, através do acesso às ondas Theta, a gente consegue fazer transformações no subconsciente, certo? O nosso cérebro, né, a nossa mente, ela é 5% consciente, né? Tem algumas teorias que falam que são 10, 12% consciente e o restante tudo é inconsciente. Então tem muita coisa inconsciente, né? Tanto é que dizem que
a gente é regido, o nosso destino, a nossa vida é regida pelo inconsciente, né? E não pelo consciente. Então, o inconsciente tá tudo guardadinho lá, as 7 chaves, né? Trancadíssimo, como se fosse assim, aqueles segredos absolutos. E ali tá toda a nossa vida, né? Todos os dias que a gente viveu aqui nesta vidinha, toda a nossa vida intrauterina, toda a nossa infância, tá tudo registrado lá. Por mais que a gente não lembre conscientemente, tá tudo aqui na nossa cabeça. Então, essas memórias, essas lembranças de o que aconteceu comigo quando eu tinha 1 ano e 5 dias. Hoje, aqui conscientemente, eu não sei, né? Mas o meu inconsciente registrou isso. O que eu vivi nas minhas experiências de alma? O meu inconsciente registrou isso, tá aqui. Por isso que às vezes eu tenho um déjà vu, por isso que às vezes eu tenho um sonho e eu digo, nossa, mas foi tão real. Por isso que tantas coisas, né? Não tem nem como ficar falando aqui, explicando tudo isso. Mas podemos aprofundar esses assuntos, né? Então, assim, por meio do Theta, a gente consegue, né, por meio de uma terapia, de uma sessão, né, do Theta Healing, que é uma técnica, né, de terapia energética, a gente consegue acessar essas questões, né, que estão inconscientes. E a gente cria a nossa realidade aqui, né, que pode ser mais positiva ou mais negativa, de acordo com o que está lá no nosso amado inconsciente, né, de acordo com a programação que está lá. E a gente foi programado, né, como se a gente fosse um sistema, como se a gente fosse um computador, né, ou um celular, né, que chega ali vaziozinho, né, um nenê lindo, né, um computador novinho, né, um telefone novinho, e a gente começa a colocar conteúdo dentro dele, né, e a gente recebe esses conteúdos da linha genética, né, das nossas vivências de alma, né, de todo esse passado que já existia antes, né, assim como também as nossas vivências ali a nível primário, né, tudo que a gente vai vivendo dentro do útero da mãe, desde a nossa concepção até o nosso nascimento, depois o primeiro setênio até os 7 anos, depois até o segundo setênio até os 14 anos, então tudo isso vai sendo assimilado ali pelo nosso sistema, né, e a gente vai criando a nossa vida a partir dali, né? E aí, por que eu tô criando uma realidade negativa na minha vida que não tá assim tão boa, né? Por que será? Não sei, conscientemente eu quero as coisas boas, mas por que elas não estão acontecendo? Tá inconsciente? Então, a gente precisa buscar ferramentas, né, terapias que consigam acessar o inconsciente. E o Theta Healing é uma delas, né? Como diz na capa do livro ali, é uma das mais poderosas técnicas de cura energética do mundo. Por que energética? Porque todos somos energia. Tudo é energia, né? A gente aqui no plano físico, na terceira dimensão, no terceiro plano da existência, onde estamos, a gente tem essas medidas, né? Volume, peso, altura. Se os meus 5 sentidos permitem que eu segure essa caneta, ó, o tato tá segurando essa caneta, é cheiro de caneta, eu olho e vejo uma caneta, eu escuto, é uma caneta. Todos os meus sentidos dizem, é uma caneta, então ela é real. Será? Né? Então, assim, a gente não questiona, né? Os nossos 5 sentidos mostram, então tá tudo certo. Isso é a realidade, né? Mas e aí, né? Sempre tem muito mais, né? E por essa minha gana de saber mais e de estudar mais e de entender o que tá além do que a gente pode ver, sentir, cheirar, provar com a boca, com o nariz, com a cara, né? Porque são todos os sentidos estão no nosso rosto, na nossa cabeça, né? Claro, nas nossas mãos também, o tato, né? Enfim, o toque. Mas eu sei que tem muito mais, né? Que a gente vai muito além. E isso é também essa semente, né? Que a gente recebeu, né? Que a gente que é essa centelha divina, né? Então, assim, tudo que a gente é motivado a fazer, tudo que a gente tem entusiasmo por fazer, é o que a alma tá guiando, é o que o coração tá guiando. Mas o sistema fez a gente achar que a gente tem que só ouvir o racional, só a mente, né? Mas a mente mente. E a mente é a mente racional que tá falando ainda, né? Que é a mente consciente, que é só aquele 5%. Então tem tanto mais, né? Tanto mais. Bom, então cura energética, né? Cura, né? Outra palavra, né? Cura, como assim? A cura não é eu, como terapeuta, que vou proporcionar. A cura tá em cada um.
Cada um que se cura de algo, se curou. Não foi o médico, não foi o terapeuta, não foi o psicólogo, não foi ninguém. Foi a pessoa mesma que se curou. Ela permitiu que a cura acontecesse, né? A cura emocional, a cura mental, a cura física, todos os estágios e possibilidades de cura, né? Isso sempre é uma conquista nossa, a partir da nossa permissão, da nossa abertura e da nossa fé também de que é possível se curar. Né? A gente cria a nossa realidade a partir do que a gente acredita. Se eu não acreditar que tal coisa pode acontecer na minha vida, não vai acontecer. Agora, se eu acreditar que determinada coisa, por mais maluca que seja, pode acontecer na minha vida, ela vai acontecer, porque eu acredito, porque eu tô colocando foco, porque eu tô olhando para aquilo e digo, isso é possível para mim. Agora, se eu disser, não, isso é impossível, isso é fora da minha realidade, isso eu tô me limitando, eu tô me bloqueando, eu não tô dizendo sim para isso, eu não tô permitindo, né? E a gente sabe que é isso aí, a gente cria a realidade. Então, se a gente começa a focar no que é ruim, se a gente começa a olhar para o que é negativo, se a gente começa a achar que não, isso é demais para mim, isso não é possível para mim. Bom, né? A realidade, ela é criada a partir da nossa do nosso ponto de vista, né? Do que a gente acredita, do que a gente diz sim, do que a gente permite, do que a gente se abre, do que a gente se sente merecedor também. Né? Como disse a Mia aqui, ó, o Dr. Barakat diz que tudo é sintonia entre corpo e alma. Exatamente. E por que holístico, né? Que é outro gancho perfeito, né? Holístico, a terapia é holística. Ai, mas o que é isso? Uma coisa parece meio mística, né? Uma coisa meio esotérica. Não, né? Todos nós somos um conjunto, né? Nós somos um ser completo. Né? A medicina, né, alopática, ela mostra muito a gente compartimentado, né? O dermatologista, o oftalmologista, o cardiologista, enfim, tantas mil, né, especialidades que a gente tem da medicina maravilhosa, que, nossa, gratidão imensa à medicina. Medicina é fantástica, é maravilhosa, é sensacional, não tenho nenhuma crítica à medicina, mas ela olha a gente meio compartimentado, né? Só que a terapia holística, ela olha pra gente como um ser completo, um todo, né? Porque nós somos um todo, né? A gente tem essa tendência, né? O sistema também faz a gente olhar um pouco para isso, das coisas assim meio compartimentadas, né? A minha vida profissional, a minha vida amorosa, a minha vida pessoal, a minha vida sei lá o quê, né? A minha vida saudável, a minha vida... E não, a gente teria que ter uma vida só e deu, né? E ser um, né? Mas a gente acaba usando, né? Facetas, ou, né? Ou o que eu vou mostrar, o que eu vou exibir, o que cara eu vou usar aqui na minha vida isso, na minha vida aquilo, na minha vida aquele outro, né? Só que não, né? Nós somos um coração que tá aqui, uma mente que tá aqui, sentidos que são 5, mais o 6º sentido, mais tantas outras coisas, né? A intuição, o pensamento, o feeling. Nossa, tanta coisa, né? Nós somos e claro, depende muito do ponto de vista de cada um, e todos são respeitáveis os pontos de vista, né? Porque cada um tem o seu, mas no meu ponto de vista, né, nós somos emoção, nós somos pensamento, nós somos sentimento, nós somos vontade, nós somos alma, nós somos tanta coisa, né? Nós somos um conjunto, né? E o Theta Healing, ele trabalha tudo isso junto, né? Toda a questão de doença física, por exemplo, manifestada, ela tem uma origem, né? Todo enfim, qualquer patologia que a gente apresente, qualquer sintoma físico que a gente apresente, ele é uma energia. Ele é uma energia não trabalhada, ou não bem trabalhada, ou uma energia negada. Ele é uma energia que se manifestou, e se manifestou no corpo físico, porque a partir de muitas teorias aí, e a partir do ponto de vista do Theta Healing também, o corpo físico seria uma impressora, seria um corpo final, digamos assim. E tantos outros corpos podem estar doentes, mas ainda não está manifestado no corpo físico. Então, às vezes, uma dorzinha que a gente sente em algum lugar, é só uma dorzinha, não é nada, né? É só uma dorzinha que dá às vezes. Aonde é essa dorzinha? Cada dor é uma mensagem do corpo.
É uma mensagem da alma, na verdade, né? É o corpo dizendo, oi, 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 olha pra mim, tô doendo aqui, né? Tô mal aqui, olha pra mim, olha pra mim. Olha pra mim é o quê? Olha pra ti, olha pra dentro. O que que tá acontecendo? Onde é que tá doendo? Cada lugar que dói traz uma mensagem. Ah, tá doendo meu cotovelo esquerdo, tem uma mensagem. Ah, não, tá doendo meu joelho direito, tem uma mensagem. Ah, não, tá doendo meu nariz, tem uma mensagem. E cada mensagem dessa é importante de ser escutada. Por quê? Porque essa mensagem não é, ah, isso é uma doença A ou B ou C. Não. Isso é uma mensagem das tuas emoções, das emoções reprimidas, das emoções não trabalhadas, de um passado, de um trauma, de um choque, de um bloqueio, de uma falta de perdão, de uma falta de gratidão, enfim, seja lá o que for, é uma mensagem do teu corpo. Então isso precisa ser olhado, isso precisa ser tratado, isso precisa ser percebido, isso precisa ser visto antes de se manifestar numa doença física. Mas às vezes a gente acaba com a correria da vida, do dia a dia, blá 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 e tal, deixando, né, para depois, se deixando para depois, né? Exatamente como diz a Tati aqui, né? A maioria das pessoas não valorizam essas mensagens, não escutam, não olham, né? Então assim, a gente tem que escutar a nós mesmos, né? E a única alternativa que o corpo, às vezes, que o nosso eu maior, que a nossa centelha divina tem de falar com a gente mesmo é fazendo um auê, né? É fazendo uma manifestação física, né? Tipo, olha pra ti, né? Olha pra mim, olha pra mim, olha pra dentro. Se eu parar tudo e fechar os meus olhos, aí eu começo a olhar pra dentro. E é isso que o corpo precisa. E não é pegar e deitar e dormir. Não. Tudo bem, dormir é importante, claro, é fundamental. Com certeza, temos que dormir, blá, blá, blá. Mas não é dormir. É meditar. Meditar é olhar pra dentro, né? É olhar pro meu médio aqui, pra dentro de mim. E isso é muito importante. Mas, não, mas eu tenho mil coisas pra fazer, mas eu sou muito ansioso, mas é muita correria, mas eu não tenho tempo, mas isso, mas aquilo. Bom, ok, uma hora o teu corpo vai falar contigo de algum jeito, a tua alma vai falar contigo de algum jeito, né? E daí ela pode estar manifestando alguma patologia. E pra gente evitar, pra gente ter saúde, e não só aquela saúde que diz, não, tá tudo bem, aquele tudo bem que a gente fala pra vizinho, né? Não, aquele tudo bem mesmo? Ou não tá? E se não tá, tá tudo bem, né? Porque ninguém aqui é robô, ninguém aqui é perfeito. Nós temos dias melhores, temos dias piores, tá tudo bem, ninguém precisa bancar nada pra ninguém. Não, tá tudo lindo sempre. Não, a gente tem dias difíceis, a gente tem dias complicados. E bom, o que tá acontecendo, né? Por que eu tô tendo esse sintoma? Por que o meu corpo quer me dizer com isso? Aí eu tô olhando pra mim, né? Não é aquela coisa assim, tive uma dor de cabeça, vou tomar um remédio. Não tive, não sei, uma febrezinha, vou tomar um remédio. Aí eu tô calando a boca do meu eu interno, tô calando a boca, tô dizendo, cala a boca aí, para de se manifestar. Não tenho tempo pra isso. Eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que fazer uma faxina, eu tenho que, sei lá, sair. Não. Olha, escuta, ouve. O que esse corpinho aí tá querendo dizer? O que tá doendo? O que tu tá sentindo? Que emoção é essa? Né? E outra coisa muito importante, o Theta Healing não é para os fracos, nem para os clientes e nem para os terapeutas, porque para a gente como terapeuta, a gente tem que se trabalhar na profundidade, é cura profunda, não é essa curinha assim mais ou menos, não, é uma autocura profunda, que ou eu me autotrabalho ou eu busco alguém para me trabalhar, para me curar, para que eu possa atender da melhor maneira, cada vez melhor as pessoas que eu for atender, assim como também aquele que é atendido vai acessar as profundezas, as origens, o lamaçal da coisa. Não é falar, que lindo, tá tudo bem, tá ótimo. Não é passar a mão na cabeça, né? O Theta Healing é uma terapia super breve, né? Uma técnica de terapia energética super breve.
Em uma sessão, muitos anos às vezes, ou muitas sessões de outros tipos de terapia, por exemplo, ou de outros tipos de tratamento podem ser acelerados com uma sessão de Theta Healing, sem desconsiderar nenhum tipo de atendimento, nenhum tipo de cura. Eu acredito que todos os tipos de terapia, de cura e de busca são extremamente válidos, sem desconsiderar nenhum. Mas o Theta Healing é uma terapia profunda. A gente vai no inconsciente, a gente vai encontrar a raiz do mal e vai arrancar de lá, né, essa raiz. Claro, se o cliente permitir, né, se o atendido permitir. Se ele ficar encucado, de pé atrás, desconfiando, achando não. Ah, tá, que agora a gente vai poder remover do meu campo energético todo o meu ressentimento com aquele vizinho, por exemplo. Não, isso é impossível. Não, tá, vou dizer que eu permito aqui, mas, né? Vou dizer, sim, sim. Ah, tá. Bom, começou a desconfiar, beleza, né? Quem tá desconfiando? O cliente. Tá desconfiando da técnica, tá desconfiando dele, tá desconfiando que ele é capaz de se libertar de um sentimento negativo. Por que ele quer segurar esse sentimento negativo? O que ele ganha segurando esse sentimento negativo, né? Então eu vejo muito isso também, que às vezes tem pessoas que fazem uma sessão de Theta e ficam assim transformados. E ficam maravilhados e mudam a sua vida e fazem de tudo e, nossa, a realidade muda completamente. Por quê? Porque ela se permitiu acessar a origem, ela se permitiu se abrir para a técnica, ela abriu o coração. Que nem eu li esses dias uma frase maravilhosa que diz o seguinte: você pode, na sua vida, acessar os melhores terapeutas do mundo, pode acessar os melhores médicos, ir nos melhores eventos. Nossa, você pode passar a vida inteira fazendo isso. Mas se você não abrir o seu coração, nada vai acontecer. Nada. Vai ficar tudo igual. Vai ficar tudo igual. Tudo igual. Sem mudança. É preciso abrir o seu coração. Abra o seu coração. Abra o seu coração para a sua cura. E o Theta Healing permite que tu faça isso. Existem várias outras técnicas maravilhosas que eu estou descobrindo cada vez mais, estudando e para me desenvolver, para me curar mais profundamente, né? Afinal, isso é fundamental para todos nós, né? Quanto mais a gente se cura, melhor o mundo fica para todo mundo, né? Quanto mais pessoas curadas por aí, melhor, né? A gente tem que realmente buscar as respostas, né? Aquilo que está nos travando, aquilo que está nos limitando, aquilo que está nos bloqueando. E tudo tem uma raiz. Tudo tem uma raiz. As coisas estão manifestadas hoje aqui. Ah, mas por que está acontecendo isso? Como é que foi que eu criei essa realidade? Né? Nós temos 50%, no mínimo, de responsabilidade por tudo que está acontecendo na nossa vida. Os outros 50%, eu diria que é o Criador. Nós somos co-criadores da nossa vida. Por isso que a gente diz, se Deus quiser, tal coisa vai acontecer. Porque eu quero. E eu tô fazendo a minha parte, né? É aquela frase que eu acho linda, que eu uso muito, ajuda-te que o céu te ajudará. Que tá na Bíblia, inclusive, né? Que eu acho que foi Jesus que disse, enfim. Mas é isso, gente. Então, cada um tem que fazer a sua parte. No Theta Healing é igual. O terapeuta faz a parte dele. O cliente tem que fazer a parte dele também. A parte de cada um é fundamental. É fundamental. Então, assim, o Theta Healing é uma das mais poderosas técnicas de cura energética do mundo. É uma terapia por meio de meditação, né? E uma meditação guiada, que no início a gente vai acessar as ondas Theta, vai aprofundar e descobrir a raiz dos teus problemas, do problema que tu trouxer na sessão. Nesse momento eu tô atendendo online as pessoas, certo? Por meio do atendimento online, a gente faz tudo que a gente faz no atendimento presencial, não tem diferença, né, nesse atendimento. E uma outra coisa interessante também é o processo de pacotes de sessão.
né? Que eu vejo alguns terapeutas falando, ah, não, eu sou contra o pacote de sessão e tal, eu acho que a pessoa tem que fazer uma sessão e tal. Eu acho assim, que tudo que a gente fizer uma vez na vida, que bom, fizemos uma vez na vida, importante, né? Para tudo que a gente tem de experiência, uma vez foi feito, experimentou, né? Foi lá, provou, viu como é que é. É importante, com certeza. Agora, nada vai se resolver se a gente fizer uma vez só, né? Eu acho que se eu comer uma vez uma refeição saudável, eu comi uma vez uma refeição saudável. Se eu for lá na academia uma vez, eu fui uma vez, né? Se eu for na psicóloga uma vez, eu fui uma vez na psicóloga. Uma vez é pouco, né? E o Theta, ele é muito poderoso, com certeza, mas uma sessão, ela faz uma grande mudança, se a pessoa permitir, né? Agora, uma é pouco. Eu falo por mim, né? Porque eu mesma já me atendi muitas e muitas e muitas vezes, já fui atendida muitas e muitas e muitas vezes, já atendi muitas e muitas e muitas vezes muitas pessoas. E, gente, a cura é um processo infinito, né? A gente nunca tá 100%, né? Um dia, tomara, né, que sejamos iluminados, que tenhamos chegado num ponto de luz extrema, né? Eu acredito que sim, acho que todos estamos caminhando para isso, né? Buscando a melhoria, buscando a evolução cada vez mais. Mas enquanto estamos aqui ainda na 3D, que tudo bem, estamos numa fase de transição planetária, de transição dimensional, né? E daqui a pouco estaremos num planeta de regeneração, né? Ainda pode faltar aí uns bons anos e décadas ainda para isso acontecer, certamente, né? A gente tem um processo aí, né? E tudo é treino, né? Tudo é prática, né? Tudo é mergulho mesmo, né? E o Theta Healing é uma grande oportunidade, né? É uma técnica muito abençoada, né? Que chegou para beneficiar aí a humanidade, né? É uma das mais poderosas mesmo, né? De transformação mesmo, né? Mas a pessoa tem que se permitir se transformar. Então, se a pessoa não se permite, se ela desconfia, se ela duvida, se ela se limita, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, né, de mergulhar nas profundezas de si mesmo, né? E realmente é uma caixinha de surpresa, porque a gente não sabe o que vai encontrar lá. Mas não tem que ter medo, né? Afinal, é a nossa história, é a nossa vida, né? E pra gente ter uma libertação e uma liberdade maior na vida, né? A pessoa vai ter, né, os resultados cada vez melhores e cada vez maiores, né? Aqui tem uma pergunta da Bernadette, da minha mãe, e no caso de a pessoa não se abrir totalmente na primeira sessão, poderá acontecer nas outras sessões. Sim, com certeza, porque também é um processo, né? Então, assim, a cada sessão a pessoa vai se abrindo mais, vai se aprofundando mais, vai percebendo mais, vai curando mais partes de si mesma, né? Numa sessão a pessoa vai trazer uma questão, né? Nem tudo vai ser trabalhado numa sessão, né? Muitas coisas, muitas áreas da vida a gente tem, muitas questões a gente tem para trabalhar, né? Então, numa sessão a gente trabalha várias questões, vai achar a raiz daquele problema que está sendo trazido e pouco a pouco a gente vai liberando, né? Vai soltando mais amarras, mais questões que estão ali ainda atrapalhando, né? Da vida da gente, enfim. O processo é infinito, na verdade, né? A gente está sempre buscando e sempre encontrando cada vez mais respostas, né? Até que a nossa realidade, né, vá realmente fluindo, se conectando cada vez mais com a energia do universo, né? E as coisas realmente se encaminhando da melhor e mais elevada maneira. Quanto melhor a nossa vida, a nossa realidade estiver, quanto mais positiva ela estiver, melhor vai ser, né, a nossa vida. Então, bom, já cheguei num ponto de cura maravilhoso, vou me manter aqui, né, curei as principais questões, né, então a realidade de cada um é a melhor ferramenta. Como está a minha realidade? Eu tenho poder de manifestação, eu crio o que eu desejo, eu materializo as coisas que eu quero, tá tudo bem? Perfeito.
Maravilha, segue teu caminho. Não, não tá. Então eu tenho questões a trabalhar, eu tenho questões para olhar, eu tenho questões para curar. Então vamos curar, vamos olhar para isso, certo, gente? Fica o meu convite, então, para que todos vocês se abram, né, ao Theta Healing, a conhecer o Theta Healing, experimentar o Theta Healing, seja comigo, seja com outro terapeuta que vocês tenham mais afinidade, enfim, com quem vocês quiserem. Mas fica o convite, porque é realmente uma terapia que acelera resultados, acelera a cura, realmente traz um ganho assim, gigantesco para quem experimenta. Graças a Deus eu tenho recebido muitos depoimentos lindos aqui de clientes que estão lá na fanpage. Convido todos, tá, a curtirem a fanpage, tá, que é facebook.com/chamado.universal, a também acessarem o YouTube, né, lá na fanpage eu já coloquei o link do canal do YouTube, se inscrevam lá, né, essa live vai lá pro canal do YouTube, tá? Eu ainda tô com uma estrutura mais ou menos ainda para fazer os vídeos, né? Então tudo vai passo a passo, né? Hoje é um passo bem importante aí que são das lives que a gente vai fazer sempre às sextas. Mandem as perguntas, tá? Mandem as perguntas por DM, deixem as perguntas aí, mandem por WhatsApp. Estou à disposição, certo? A live já está se encerrando aí, né? Na próxima sessão, na próxima live, né? A gente vai fazer juntos, tá? A meditação do Theta Healing, tá? E vocês vão experimentar um pouquinho como é que funciona, tá? Como é que você se sente, né? Para quem não conhece ainda, recebendo, né? E se conectando ao Theta Healing, ao sétimo plano da existência, ao Criador de tudo que é. É uma experiência maravilhosa, maravilhosa, sensacional. E tenho certeza que vai fazer muito bem para todos vocês. Certo? Fica então o meu convite então para que vocês sigam comigo aí, curtam aí os posts, comentem, compartilhem, certo? Tô à disposição, tamo junto. E é isso, gente. Certo? Espero ter trazido um pouquinho mais hoje aí do que é o Theta Healing para vocês, né? Coloquei também o horário das 18 horas e 18 minutos, né? Porque é uma sincronicidade, são as horas iguais, né? Que muita gente por aí vê, né? As horas repetidas. E quem vê horas repetidas, eu aconselho que vocês entrem no Google quando vocês virem alguma hora repetida e coloquem anjo 1818 ou anjo 2020, anjo 1818, 17, 17, 16, 16, enfim, a hora que vocês virem, vejam lá a mensagem dos anjos para vocês em relação àquele horário, certo, gente? Espero ter esclarecido aí um pouquinho mais. O Jonas já disse que foi muito bom, aprendeu um bocado, gratidão, fico bem feliz, certo? E a gente vai se falando mais e até a próxima live, então. Um beijo no coração de todos. Fiquem com a energia do Theta, energia do amor incondicional aí no coração de cada um. E qualquer coisa que eu puder esclarecer mais, peçam, me perguntem que eu tô aqui para isso, certo? Até a próxima sexta, então, estaremos juntos. Com certeza. Gratidão, Elza, gratidão à presença de todos, queridos. Muito obrigada, uma ótima sexta, um final de semana iluminado. Feliz Dia das Mães para minha mãe, para todas as mães maravilhosas, lindas que todos nós temos aí. Estejam elas aqui neste plano ou as que já partiram, né? Todo o nosso amor, as avós também, as minhas avós, né? Muito, muito amor, muito carinho para todas. Mesmo à distância, quem estiver à distância, estejam com elas. A gente não é nada sem a nossa mãe e o nosso pai. Estamos aqui na vida graças a eles, né? Então, muita, muita, muita imensa gratidão. E valorizem, gente, valorizem todos que têm os seus pais. Nossa, aproveitem, curtam, beijem, abracem, né? Tanto pai como mãe, o pai que é mãe, a mãe que é pai. Não importa muito a nomenclatura, né? O que importa é a vida, é o amor, né? Dessa linha genética que nos trouxe até aqui. E isso é o que mais importa. Sempre será. Certo, amores? Fiquem com Deus. Um beijo grande no coração. Toda a luz, todo o amor da minha equipe espiritual para cada um de vocês. E contem comigo, certo? Um beijão. Gratidão.